Olá pessoal, hoje chegamos ao último vídeo da nossa série e antes de começar eu queria agradecer por tudo que nós construímos juntos até aqui dentro desse mês. Ao longo dessas semanas falamos sobre comportamento e coração, falamos sobre presença, sobre gratidão, sobre telas, correção, como construir pontes, falamos sobre perdão, sobre honra, sobre trabalho. E preparando esta última mensagem, trago uma reflexão. Como alcançar o coração dos filhos? Porque existe uma armadilha muito comum na criação. Nós começamos desejando formar pessoas, mas sem perceber, às vezes passamos a administrar apenas comportamentos. Só que Deus sempre trabalhou mais fundo. Deus sempre olhou para o coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha isso, a Bíblia está dizendo que o coração é a origem. É dali que vêm escolhas, desejos, pensamentos, atitudes, e é através do coração que depois veremos os frutos. Por isso, o nosso objetivo como pais não pode ser apenas formar filhos que façam o certo. Nosso objetivo é ajudar a formar corações que amem o que é certo, porque comportamento pode durar um momento, mas um coração transformado sustenta uma vida. E aqui existe algo muito importante. Nenhum pai transforma o coração de um filho. Quem transforma é Deus. O nosso papel não é ocupar o lugar do Espírito Santo. Nosso papel é apontar para Jesus, porque quando alguém conhece Jesus, aí sim ele é transformado com o poder do Espírito Santo que habita nele. E aí sim começa uma transformação verdadeira. Passa a existir clareza, convencimento, desejo por aquilo que agrada a Deus. Por isso, a missão dos pais é tão alta e tão importante. Não é criar filhos bem-sucedidos apenas, não é criar filhos obedientes apenas, é apresentar Jesus, é ensinar quem Ele é mostrar o Evangelho, é conduzir o coração. E lembrando o que está escrito em Deuteronômios no capítulo 6, que diz: estas palavras inculcará a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Olha a responsabilidade que Deus deixou para os pais. Não é um culto por semana, não é um discurso pronto, não, é muito mais profundo do que isso. É vida, é repetição, é convivência, é Deus sendo apresentado no cotidiano, na nossa vida, no dia a dia. É ensinar na mesa, no carro, na caminhada, na correção, na alegria. E talvez a pergunta não seja: como faço meu filho fazer o que é certo? Mas como ajudo meu filho a amar o que é certo? E aí nós encontramos o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo é o sumo sacerdote e também o modelo perfeito de como formar pessoas. Jesus é o melhor exemplo. Ele nunca tratou as pessoas como projetos. Jesus tratava pessoas como pessoas. Lembre de Pedro, era impulsivo. Marta, ansiosa. Tomé precisava entender. Zaqueu se escondia. A mulher samaritana buscava em muitos lugares aquilo que só encontraria em Deus. E Jesus enxergava além. Tratou cada um de forma especial. Ele não anulava a personalidade, ele transformava o coração. Todos que passaram por Jesus saíram confrontados, consolados e transformados. E é exatamente isso que queremos para os nossos filhos. Que eles olhem para Jesus Cristo e que a vida deles seja um exemplo que agrade a Deus. E aqui eu queria trazer
algo muito importante, que filhos não são páginas em branco. Eles chegam com personalidade, temperamento, força, sensibilidades, dons, dificuldades. Cada criança chega ao mundo de forma única e existe algo que traz descanso para o coração dos pais. Deus conhece seus filhos, mas Deus também conhece você mais que nós. Antes mesmo de nós conhecermos nossos filhos, Deus já os conhecia. Ou seja, Deus já conhece os nossos filhos, assim como também nos conhece e nos deu os nossos filhos para que possamos instruí-los nos caminhos do Senhor. E para nós, pais, temos a responsabilidade também, devemos olhar para Jesus. Eu gostaria de fechar com a passagem que está em João, capítulo 15, que Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa mensagem eu trago porque talvez, depois de tantas mensagens sobre filhos, a conclusão não seja faça mais, controle mais, corrija mais. A conclusão seja permaneça em Jesus, porque sem Ele nós não conseguimos gerar o fruto que desejamos. E talvez o maior presente que podemos dar aos nossos filhos não seja sermos pais perfeitos, porque não somos, mas sim mostrar diariamente que eu também dependo de Jesus. Nós pais dependemos de Jesus. Então continue buscando, continue permanecendo, continue apresentando Cristo aos seus filhos, porque filhos aprendem muito menos com discursos e muito mais observando onde seus pais permanecem. E eu quero terminar com o versículo do Salmo 127, que diz que filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. A flecha não permanece para sempre nas mãos do guerreiro. Um dia ela será lançada, e esse tempo da infância é exatamente o tempo que Deus nos deu para preparar, fortalecer, orientar, amar, construir raízes, mas acima de tudo, apontar para Jesus, porque essas flechas irão onde nós não chegaremos. E o nosso desejo não é que carreguem apenas o nosso nome, é que conheçam Jesus como Senhor e Salvador, porque chega um momento em que não estaremos em todas as decisões, mas aquilo que foi plantado no coração continuará falando. E eu espero que você tenha gostado das nossas mensagens desse mês. Deixe o seu comentário, o que você mais gostou, o que mais te tocou no coração. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com um amigo. E gostaria de informá-los que nesse mês de julho vamos fazer uma pequena pausa e voltaremos no dia 20/7 com uma nova temporada. Mas antes de ir, eu gostaria de construir junto com vocês qual que é o próximo tema que vocês gostariam de refletir aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui nos comentários as opções e aguardo a participação de vocês. E enquanto isso, julho, mês de férias dos filhos, será um mês para praticar. Menos pressa, mais presença, menos controle, mais Jesus. Muito obrigada por caminhar comigo e voltaremos no dia 20/7. Até lá!